Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousem em cada coração. Estamos reunidos para mais uma escola dominical, continuação da aula sobre o nosso curso de Atos dos Apóstolos. Já estamos chegando ao final, né? Já estamos chegando ao final do nosso curso. Terminamos a terceira viagem missionária de Paulo e agora nós vamos entrar, né, na questão do que foi esses dias, anos que Paulo passou em Jerusalém antes de ir para Roma, quando termina o relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, agora nós vamos projetar a tela para mais slides para a gente acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Então, vamos lá. Na semana passada, nós falamos, né, sobre a importância da passagem de Paulo por Éfeso, das dificuldades, né, e da despedida de Paulo da igreja de Éfeso, né? Foi uma despedida bem marcante, né? E nós falamos ali sobre o que Paulo falou, né? Que lobos vorazes apareceriam na igreja de Éfeso. E aí, quando nós lemos o texto lá da carta à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, nós ouvimos lá os nicolaítas, né? Não é fácil definir quem era esse grupo, como na semana passada eu fiquei de comentar um pouquinho sobre esse grupo, né? Mas, enfim, as informações são muito vagas sobre os nicolaítas. A palavra os compara lá em Apocalipse a Balaão, né? E aí alguns estudiosos chegam à conclusão que os nicolaítas eram seguidores de falsos apóstolos que se infiltravam na igreja e queriam introduzir na igreja de Cristo falsos valores, falsas verdades e lutavam para desvirtuar os crentes. Por isso é feita essa chamada de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso, e também temos ali o alerta e o que Jesus fala lá em Apocalipse, a igreja em Éfeso, né? Então, assim, nós podemos entender com certeza que esses nicolaítas eram pessoas, como eu disse, que tentavam desvirtuar a igreja de Cristo, com valores estranhos, né? Com valores que não estavam em acordo ou de acordo com a palavra de Deus ali que fora pregado pelos apóstolos, principalmente por Paulo nas suas viagens missionárias, tá? Então, nós podemos dizer que até hoje temos nicolaítas nas igrejas de Cristo, né? Porque sempre se levantam pessoas tentando desvirtuar os ensinamentos das Escrituras. E esses ensinamentos são tão poderosos e tão concretos, né? E tão importantes que o próprio apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, né? Se um anjo aparecer e vos pregar um evangelho diferente do qual eu tenho pregado,
seja anátema. Veja bem, se um anjo aparecer, seja anátema, isto é, seja maldito, né? Então, isso, Paulo faz uma referência à importância das escrituras, da tradição dos apóstolos, né? Então, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, então nós não precisamos de doutrinas estranhas, não precisamos de adivinhadores, não precisamos de sonhadores, mas apenas da palavra de Deus e de pessoas que se debrucem sobre a palavra de Deus, a estudem com seriedade e a transmitam com pelo poder do Espírito Santo, né? E aí, com isso, Paulo começa a encerrar a sua viagem, a sua terceira viagem, já aí, né, praticamente no ano 57 depois de Cristo. Uma viagem que teve início no ano 52, né? Então, de 52 a 57 foram 5 anos viajando, né? 5 anos visitando igrejas, pregando o evangelho, e aí vem a decisão de voltar para Jerusalém. Quando ele se despede, né, dos apóstolos, quando ele se despede dos apóstolos, não, desculpem, quando ele se despede dos presbíteros, dos líderes em Éfeso, né, ele decide então vir para Jerusalém, ele encontra um profeta vindo da Judéia, um profeta Ágabo. A Judéia era a região onde estava Jerusalém, e provavelmente Ágabo tinha informações do alvoroço que estava em Jerusalém, o qual nós vamos abordar mais à frente. E é importante para a nossa compreensão a leitura dessa passagem, 21, de 7 a 15. Olha lá. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mânson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com grande alegria. Atos 21, de 7 a 17. Bom, queridos irmãos, Ágabo, ele movido pelo Espírito Santo, conforme relata o texto, foi em direção a Paulo, encontrando Paulo em Cesareia, que estava a aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém, trouxe essas palavras. E o texto, Lucas, relata que houve um grande movimento para impedir que Paulo fosse a Jerusalém.
Qual a intenção do Espírito Santo? Seria constranger a Paulo para não subir para Jerusalém? Uma pergunta que a gente faz, né? O Espírito Santo envia um profeta, esse profeta fala o que estava a acontecer com Paulo, e aí as pessoas que estavam ali ao lado de Paulo tentam convencê-lo a não ir para Jerusalém. Esse é o quadro, é o primeiro quadro que nós temos aí da lição de hoje. E qual seria a intenção de Deus diante disso? Será que Deus queria que realmente Paulo não fosse para Jerusalém? Eu acredito que os irmãos já leram, né? Já devem ter terminado a leitura de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver que em um determinado momento o Senhor Jesus aparece a Paulo, quando ele estava preso, e diz a ele: assim como testemunhasse meu nome em Jerusalém, é necessário que o faça também em Roma, a capital do Império Romano. Então, por esse aparecimento de Jesus, nós podemos concluir o quê, queridos irmãos? Nós podemos concluir que o apóstolo Paulo foi enviado por Deus a Jerusalém. Quando nós falamos sobre os profetas, e olhamos lá o Antigo Testamento, nós sempre fazemos questão de enfatizar que os profetas são pessoas, antes de mais nada, totalmente ligadas ao seu meio e ao seu tempo. Então, Ágabo sabia da efervescência em Jerusalém e do que certamente aconteceria quando Paulo chegasse lá. Por isso ele levou essa palavra a Paulo. Mas eu não acredito, porque seria, a meu ver, uma grande contradição, se o Espírito Santo estivesse tentando impedir Paulo de ir a Jerusalém. Mas não, o Espírito Santo estava mostrando que muitas vezes nós precisamos estar dispostos a padecer pelo Evangelho. E hoje, conforme o Evangelho é pregado nos dias de hoje, irmãos, o Evangelho da facilidade, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da conquista, esse Evangelho tira a forma como o Evangelho tem sido pregado hoje de forma irresponsável por muitos líderes. Esta forma de Evangelho pregada hoje, ela tira a questão do comprometimento. Precisamos estar comprometidos com a obra de Deus, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Jesus Cristo. E Paulo estava comprometido com Jesus Cristo, estava comprometido com a sua missão, estava comprometido com o Evangelho. E o Espírito Santo, através do profeta Ágabo, estava mostrando a Paulo e aos demais o quanto Paulo era comprometido. O quanto Paulo estava comprometido, e até os seus amigos, seguidores, pessoas importantes que com ele estavam ali, tentavam impedir Paulo de ir a Jerusalém. Mas não, o Espírito Santo não estava tentando impedir Paulo de ir a Jerusalém. O Espírito Santo estava mostrando o quão necessário era estar comprometido com o Evangelho a ponto de padecer,
grandes sofrimentos, e o apóstolo Paulo confirma isso. E então, depois do apelo dos amigos, sem sucesso, Paulo mantém em seu coração o propósito de ir para Jerusalém, porque Deus estava constrangendo o seu espírito a chegar até Jerusalém. Tá? Então, queridos irmãos, se alguém leu e pode ter ficado com alguma dúvida, a leitura que eu faço, o Espírito Santo não tentou impedir Paulo, mas o Espírito Santo estava mostrando àqueles que com Paulo estavam o quão necessário era que aqueles que o serviam deveriam estar comprometidos com o Mestre, comprometidos com Jesus. O quão comprometidos estamos com o nosso Senhor. Se hoje o Senhor nos aparecesse através de uma visão, através de um profeta, como apareceu a Paulo, e anunciasse grandes sofrimentos, grandes dificuldades em prol do seu nome, quantos de nós ainda assim permaneceríamos firmes no propósito o qual fomos chamados? Quantos? Será que eu permaneceria? E é isso que esse primeiro quadro que eu pintei aqui para vocês nos chama a atenção. Quão comprometidos estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo? Quão comprometidos estamos com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quão comprometidos estamos com a obra de Deus neste mundo, a ponto de padecermos grandes sofrimentos e perseguições? Não sabemos o dia de amanhã. Tudo pode mudar. E se tudo mudar, continuaremos testemunhando o amor de Deus e a nossa fidelidade a Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que eu só posso responder sobre mim mesmo. Não posso responder sobre ninguém. É uma pergunta que você só pode responder sobre você mesmo. Não pode responder sobre ninguém. Eu não posso falar sobre A, B ou C se estão comprometidos a esse ponto. Eu posso avaliar se realmente, se verdadeiramente, se sinceramente eu estou comprometido. Se um profeta Ágabo aparecesse e dissesse a meu respeito o que disse a respeito de Paulo, será que ainda assim eu manteria o meu propósito, aquele propósito que eu acredito que realmente era o propósito de Deus para a minha vida? Quem sabe, né? Até diante dessa situação, um profeta fala tudo que Paulo haveria de sofrer em Jerusalém, os seus amigos, pessoas, servos e servas, tentando impedi-lo de seguir para Jerusalém, mas ainda assim ele segue. Talvez isso tenha inspirado Paulo a dizer, ainda que um anjo do céu venha e pregue algo diferente daquilo que o evangelho diz, seja anátema. Então ele não podia dar ouvidos. Mas Deus, então, ele desobedeceu a Deus? Não. Deus nos ensinou, através desta passagem, quão comprometidos devemos estar com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo chega em Jerusalém, ano 57 da era cristã. A chegada em Jerusalém e os problemas para Paulo. Bom, irmãos, o que nós vamos ver a partir do capítulo 22, a chegada em Jerusalém, primeiro, foi recebida com grande alegria.
capítulos de 22 a 26. A chegada de Paulo foi recebida com grande alegria. Houve grande festa entre os seus irmãos, ouviram as maravilhas que Deus havia feito. Só que Paulo foi um problema, foi uma vítima do que hoje nós chamamos de fake news. Pastor, falando em fake news, lá no século I, em Atos dos Apóstolos, o que é uma fake news, irmãos? Esse assunto foi muito trabalhado, as eleições foram decididas por fake news, foram decididas, eleições presidenciais decididas por mentiras, por difamações, e o apóstolo Paulo foi vítima do que hoje nós chamaríamos de fake news. Por quê? Inventaram mentiras sobre o apóstolo Paulo. Leia os capítulos de 22 a 26. Leia os capítulos de 22 a 26. Tá? Leia os capítulos de 22 a 26. Paulo foi vítima de mentiras. Falaram que ele andava com judeus, que ele colocou que ele andava com gentios. E ele andava, mas o fake news não está aí. O fake news está quando começaram a dizer que ele levou gentios para dentro do templo, né? Enfim, começaram a semear mentiras contra Paulo, dizendo que ele pregava contra a lei de Moisés. Enfim, inventaram uma série de mentiras contra o apóstolo Paulo, o que nós chamaríamos hoje de fake news. Eu abro um parênteses, né? Hoje nós somos a geração do Facebook, do WhatsApp, né? Então, queridos irmãos, aprendam uma coisa. Se você não tem certeza que uma notícia é verdadeira, não compartilhe, não espalhe, não envie. E se alguém falar alguma coisa sobre você, de outra pessoa, não dê ouvidos. Que essa fofoca, independentemente se é verdade ou se é mentira, não leve adiante. Mas se é um fato grave, vá na própria pessoa e converse com a pessoa, né? Então, o que acontece? O que a gente vai ver aí nos próximos capítulos, né? Quem leu? A gente vai ver que a mentira, ela difamou o apóstolo Paulo e inflamou a população. E isso fez com que parte dos judeus desenvolvessem um ódio mortal contra o apóstolo Paulo. Olha a gravidade de histórias inventadas, né? que são proliferadas entre as pessoas, a ponto, né? A ponto das pessoas desejarem a morte de Paulo. Quando Paulo faz a sua defesa, depois de ser preso no templo de Jerusalém, Paulo faz a sua defesa, ele conta o seu testemunho, ele fala quem ele era, como ele agia, ele fala do encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele fala da experiência, ele fala de Ananias, ele fala de tudo que Deus fez através das suas mãos, né? Mas o povo, né, inflamado por mentiras, cego pelo ódio, gritava: mate-o, mate-o, mate-o. Jesus também foi vítima de fake news. E o povo inflamado, cheio de ódio, gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Enfim, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, precisamos combater a mentira, combater a invenção, né? A invenção mentirosa, né? O que inventam
sobre as pessoas, não a invenção tecnológica, científica, não me referia a isso, mas aquilo que inventam ou aumentam sobre as pessoas. E o apóstolo Paulo foi vítima disso. E isso custou sofrimentos a Paulo. Foi preso, né? Sofreu, né? Grandes dificuldades por conta do alvoroço que se deu devido às histórias fantasiosas sobre Paulo, sobre o que Paulo fazia, sobre o que Paulo dizia, principalmente sobre Moisés. Bom, queridos irmãos, a gente pode resumir o capítulo de 22 a 26 nesse quadro e no seguinte, né? Vejam bem, o apóstolo Paulo chega em Jerusalém na primavera de 57. Lembrando que a primavera lá no Oriente Médio não é na mesma época do ano da nossa primavera, tá? Então, a primavera lá, o verão lá é o inverno aqui. A primavera lá é o outono aqui. Né? Então, ele chegou lá no nosso outono, na primavera de lá, do Oriente Médio, em 57. E aí, conforme nós vimos, mentiras, consequência dessas mentiras, o ódio, consequência desse ódio, a perseguição. Então, Paulo é preso em Jerusalém, né? Paulo é preso aqui ao templo, né? Ele é preso em Jerusalém. E aí o que nós vemos? Paulo faz a sua defesa pública, mas o ódio impede os judeus de ouvirem e aceitarem a mensagem de Cristo. E aí passaram a gritar: mate-o, mate-o. Então Paulo é levado ao pretório, né? E quando ele vai ser açoitado, ele reivindica os direitos da sua cidadania romana, né? Paulo era um cidadão romano, e aí ele vai reivindicar o direito de um cidadão romano para não sofrer os açoites. Então ele é livre dos açoites, e aí ele é levado ao Sinédrio, né? O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o órgão máximo entre os judeus, que estavam ali vários representantes da liderança religiosa e política dos judeus, e era chefiado pelo sumo sacerdote. E ali, como vocês leram, né? Vocês viram toda a celeuma que se cria. E aí Paulo, então, para se defender, ele vai falar sobre a questão da ressurreição, que era um ponto crítico, porque os saduceus, que compunham o Sinédrio, eram contra a ressurreição, mas os fariseus, que tinham representantes no Sinédrio, eram a favor da ressurreição. E aí, então, se dá uma grande discussão sobre a ressurreição, e aí os fariseus acabam ficando favoráveis a Paulo. Então, Paulo continua preso, mas não condenado à morte, porque não era vontade de Deus que Paulo morresse ainda naquele momento, né? Paulo ainda não deveria morrer, né? Paulo ainda não deveria morrer. Então, queridos irmãos, diante disso, o Senhor aparece a Paulo enquanto ele está preso em Jerusalém e o conforta, né? O conforta e diz: olha, você testemunhou meu nome em Jerusalém, mas você ainda deverá fazê-lo em Roma. Isto é, ele não morreria em Jerusalém, ele não morreria pela fúria dos judeus. Ele não morreria pela fúria dos judeus.
tá? O Senhor aparece a Paulo e o conforta. Veja bem, irmãos, nem sempre seremos libertos das nossas dificuldades. Nem sempre seremos libertos das situações de perseguição. Nem sempre seremos libertos nem sempre seremos libertos dos opróbrios dessa vida, mas o Senhor sempre estará presente a nos confortar e nos consolar, como ele estava presente na vida do apóstolo Paulo, né? Capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Olha que palavra maravilhosa, olha que palavra poderosa. O Senhor Jesus aparece a Paulo e diz a ele: coragem. E se o Senhor apareceu a Paulo, é porque aqui Paulo talvez já estivesse sentindo o cansaço das injúrias, das mentiras, das perseguições, das cadeias, mas o Senhor Jesus disse a ele: coragem. E muitas vezes, irmãos, o Senhor Jesus não nos libertará das nossas dificuldades, dos nossos temores, dos nossos receios, mas ele dirá: coragem, você me testemunhou até aqui e continuará me testemunhando. E foi isso que ele disse ao apóstolo Paulo. Paulo é enviado a Félix. Félix era o governador da Judéia. Félix era a pessoa que ocupava o mesmo cargo que ocupou Pôncio Pilatos. Conhecemos bem Pôncio Pilatos, que lavou as mãos. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia na época da crucificação de Cristo, que poderia ter livrado Cristo da cruz, mas lavou as mãos. Nós conhecemos, né? Então, quem conhece um pouquinho da história de Jesus sabe quem foi Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E agora, aqui, na época de Paulo, o governador da Judéia era Félix. Félix manteve Paulo preso por 2 anos. E, conforme a Bíblia nos mostra, ele foi ali cozinhando Paulo na cadeia por 2 anos, porque ele era corrupto, e ele queria a propina de Paulo. Ele queria que Paulo pagasse a ele valores para que ele libertasse Paulo. Mas Paulo não aceitou o pagamento dessa propina e ele manteve Paulo preso até que Festo assumisse o governo da Judéia no lugar de Félix, né? Aqui não é Festo, aqui é Félix, tá? E aí Festo, provavelmente menos corrupto que Félix, vendo a situação de Paulo, vendo quanto aquele processo já se arrastara, que Paulo já estava preso desde 57, estávamos aqui no ano de 59, então Festo leva ao rei Agripa o caso de Paulo. Quem era esse rei Agripa? Era o neto de Herodes o Grande. Quem era Herodes o Grande? Herodes o Grande era o rei de Jerusalém quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, Herodes o Grande era o rei, era chamado Grande por ter reconstruído o templo de Jerusalém. Esse Herodes que mandou matar as criancinhas, esse era Herodes chamado de o Grande. O rei Agripa era neto de Herodes.
Então, Paulo se defende perante Agripa. E aí, ele pede, né, depois nessa defesa, idas e vindas, ele pede como um cidadão romano para ser julgado por César. Por que Paulo pediu para ser julgado por César? Porque Jesus havia aparecido a ele 2 anos antes. Lembra o texto que eu li? Dizendo que ele iria testemunhar o nome dele, que Paulo testemunharia o nome dele em Roma. Então, Paulo pede para ser julgado por César, o imperador romano. E aí, queridos irmãos, Paulo é enviado para Roma no outono de 59, tá? Então, no outono de 59, Paulo é enviado para Roma. Vejam bem, o processo dele, entre idas e vindas e prisão, levou mais de 2 anos. Ele ficou 2 anos preso injustamente. E aí, enfim, Festo resolve dar andamento ao seu caso, e aí Paulo é enviado a Roma. Queridos irmãos, essa foi a vida de Paulo em Jerusalém. Foi preso, foi acusado, foi perseguido, foi maltratado. Inclusive, irmãos, vocês leram o quê? Uma emboscada contra o apóstolo Paulo. Quando ele ainda estava preso em Jerusalém, os judeus armaram uma emboscada para pegarem Paulo e matarem a Paulo, mas o seu sobrinho, filho de sua irmã, ouviu que às escondidas alguns judeus preparavam essa emboscada. Ele avisou, né, o general, o chefe da guarda, e aí então Paulo foi enviado para Félix, né, que era o governador. Percebam então, irmãos, tudo do que Paulo foi vítima, mas o plano de Deus para Paulo é que ele chegasse a Roma. Então percebam uma coisa, nem sempre o Senhor Jesus irá nos livrar das nossas dificuldades, mas ele estará sempre conosco e sempre nos pedindo coragem e nos fortalecendo. E eu garanto que muitos que estão ouvindo essa aula, muitos que estão ouvindo esta palavra, já ouviram em algum momento da sua vida o Senhor Jesus dizer-lhe: coragem. Eu garanto que muitos já ouviram o Senhor Jesus dizer coragem. E se você está passando por grande dificuldade e não entende o porquê, mas tem que enfrentar, e já pediu ao Senhor que isso fosse tirado de você, mas não foi. Se você estiver atento, você vai sentir a presença maravilhosa de Deus e vai ouvir a voz de Deus dizendo ao seu coração: coragem, você me testemunhou até aqui, testemunhou o meu nome até aqui e continuará testemunhando. O apóstolo Paulo morreu, foi decapitado, mas ele só morreu quando ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a sua vida. E assim será comigo, assim será contigo. Amém? Vamos ficar por aqui hoje, encerrando a nossa aula. E na semana que vem, nós trataremos da viagem de Paulo a Roma, que não foi nada fácil, né? Que não foi nada fácil. Então, eu vou pedir a vocês, né, que leiam o capítulo 27, tá? Do livro de Atos dos Apóstolos, para a próxima aula, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um grande domingo, um domingo abençoado na presença de Deus,
junto aos seus amados. Deus abençoe, força e fé.